Bom, demorou para conectar, né? Não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo, mas hoje o tema será raciocínio clínico. Comentário fixado. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? A internet tá meio esquisita hoje, mas eu tô vendo que tem um pessoal entrando aqui. O áudio tá bom? Então, acaba que nos podcasts do Café com Sêmio, na verdade eu acabei de acabar na semana passada o tema, a sequência sobre vitimismo, né? Então eu sugiro que vocês entrem lá e vejam os 6 episódios sobre vitimismo, que vem com base nesse livro que eu já falei várias vezes, A Crítica da Vítima. E é um assunto extremamente importante para hoje, para os dias de hoje, né? Então eu sugiro que vocês vejam mesmo. Mas eu quero falar hoje sobre um tema que sempre cai nas caixinhas de pergunta, que é raciocínio clínico. As pessoas querem saber como desvendar os mistérios do raciocínio clínico, querem passar a ter raciocínio clínico para poder trabalhar em direito, não é verdade? Isso aí é uma dor do aluno de medicina, mas para isso a gente precisa entender o que é raciocínio clínico, né? A impressão que dá é que o aluno de medicina, que o aprendiz, ele acredita que um professor tem uma biblioteca na cabeça, igual essa aqui atrás, né? Que um professor ele consegue armazenar todo esse conhecimento e aí então ele meio que abre esses livros assim, esses livros mentais na hora que ele está vendo os pacientes, né? E o aluno de medicina, então, muito jovem, aliás, acho que todos os alunos, de alguma maneira, eles muito jovens começam a achar que existe uma distância quase que intransponível entre eles e os professores. Isso é normal. É natural que você olhe alguém que está mais à sua frente e que você acha que ele tenha habilidades ou tenha até um intelecto maior do que o seu, né? Enquanto na maior parte das vezes a maioria das pessoas tem um intelecto muito parecido, né? Não tem tanta diferença assim, né? Ainda que existam as pessoas que tenham uma maior ou menor facilidade para determinados temas. Mas como é que funciona então o raciocínio clínico? O raciocínio clínico ele não é um raciocínio diferente dos outros. Então a gente achar que o raciocínio clínico ele é diferente do raciocínio humano de modo geral é um erro. E esse é o primeiro ponto. E achar que o final da linha acadêmica é ter uma biblioteca na cabeça também é um erro. Porque o raciocínio não se dá a partir apenas da memorização de conteúdos. Então, um médico experiente, quando vê um caso clínico, ele não olha para aquilo ali e se lembra de um livro que ele tem na cabeça. Ele não se lembra especificamente de um conteúdo que ele decorou, estudou e domina, desde a anatomia até a clínica, passando pela fisiologia e pela anatomopatologia. Não é assim que funciona o raciocínio clínico. Não é assim que funciona o raciocínio humano. Esses raciocínios, o raciocínio, né, ele é um ato humano que ele é semelhante em todos os aspectos, né? Existe só um tipo de raciocínio. O raciocínio clínico é a forma de raciocinar diante de casos clínicos. Mas é o mesmo raciocínio que você usa para andar na rua, por exemplo. É a mesma coisa, né? É o mesmo jeito. O jeito que você anda na rua e raciocina, ele é o jeito que você raciocina diante de um problema clínico. E eu preciso, então, falar rapidamente de 3 fases, 3 atos da inteligência que acontecem em sequência, né? E que isso é o normal, é assim que se adquire a capacidade de raciocinar. Primeiro, é a definição de conceitos, né? E aí eu falo isso especificamente da medicina, porque muitas vezes o raciocínio ele se dá a partir da segunda fase, da segunda etapa, que é a formação de juízo. Vocês vão entender bem isso quando eu for exemplificar o juízo. Mas o primeiro ponto aí, pensando na medicina principalmente, é a formação de um conceito, né? O que é um conceito? É uma informação que não foi criada por você. A não ser que você a tenha conceituado depois de você ter muita experiência de vida. Mas não. Por exemplo, pneumonia. Você quando abre um livro de pneumonia, sobre pneumonia, você está lendo ali o conceito do que é uma pneumonia, né, que é o preenchimento alveolar, né, decorrente da infecção por uma bactéria, blá, blá. Se for uma pneumonia comunitária, é de um paciente proveniente da comunidade. Quando você lê esse conceito, você então entende através do vocabulário a definição conceitual, tá? Mesmo que não tenha nenhum paciente com pneumonia na sua frente ou que você nunca tenha visto um paciente com pneumonia, né? Ou seja,
Você sabe o que é uma pneumonia conceitualmente, tá? Mas você nunca viu uma pneumonia. Nessa fase de conceitos, você pode até imaginar como seria uma pneumonia, porque, por exemplo, você já tossiu, né? Você já espirrou, você já teve falta de ar correndo. Então, quando fala tosse, você já teve febre. Então, quando fala tosse, febre e falta de ar, você consegue juntar as três coisas, né? Mas, ainda assim, isso é muito distante do que é um paciente com pneumonia de verdade. Tá? Mas você consegue imaginar. Quando a gente fala de uma outra doença, por exemplo, mais rara, como Churg-Strauss, que é uma vasculite, já não dá para imaginar. Porque como é que você vai imaginar o que é Churg-Strauss, né? Que, por exemplo, dá uma síndrome pulmão-rim, uma vasculite de pequenos vasos, com uma broncorreatividade grande, enfim, semelhante a uma asma. Talvez se você já tenha tido asma, ou conheça alguém com asma, você consegue imaginar, mas mesmo assim, né, fica algo muito distante, né? Então é assim que se forma conceito. Aliás, é assim que se estuda conceito. É estudar algo que você não viu, tá? E uma grandíssima parte da faculdade de medicina, ela se dá estudando coisas que você não viu, patologias que você não viu. E aí você vai formando uma base de conceitos. Essa base de conceitos, ela começa, então, a fazer parte do seu repertório dessa primeira fase do raciocínio, tá? A segunda fase é a formação de juízo. O que é a formação de juízo? Não é o juízo que a gente fala assim, toma juízo, meu filho, não é isso. Tá? A formação de juízo é o encontro do objeto. Tá? Por exemplo, uma caneca. Vamos falar sobre uma caneca aqui. A caneca é um recipiente utilizado para você beber, beleza. Mas se eu trago uma caneca vermelha e boto na sua mão, pum, tá? Tem muito mais informação nessa caneca, tá? Do que em qualquer conceito sobre canecas, né? Então você entende? Quando você pega uma caneca, você está formando um juízo. Aí se você já estudou sobre caneca, você sabe que caneca de metal, aí você fala assim, pô, verdade, eu já sei o que é metal, eu já peguei um clips, então é uma caneca feita do mesmo material do clips. Aí você fala assim, ah, beleza, a caneca é vermelha. Você fala assim, cara, eu já vi vermelho. Eu tinha um brinquedo quando eu era criança que era vermelho, eu já sei qual é a cor vermelha. Então você imagina na sua cabeça uma caneca vermelha. Mas quando essa caneca vermelha de verdade chega na sua mão, sem você nunca tê-la visto, você inevitavelmente vai ter um espanto. Porque ela não é exatamente como você imaginou, né? É impossível você imaginar, né, uma pneumonia ou uma caneca vermelha da forma exata que ela é, sem que você entre em contato com ela, né? Isso é óbvio, né? Então, por exemplo, quando você já estudou pancreatite e atende um paciente com pancreatite pela primeira vez, você vai falar assim, ué, mas não era para a dor dele ser lancinante, por exemplo? De repente não foi. Você começa a ver uma série de incongruências, né? Então essa transição da primeira fase para a segunda fase, ela costuma dar um certo incômodo. E um bom professor precisa saber que isso está acontecendo para poder nomear. Então, quando um professor nomeia que é assim mesmo, o aluno ele consegue entender que ele está num processo. Tá? E aí, a formação de juízo se dá ao longo de muito tempo. Né? Durante muito tempo você vai vendo um monte de pacientes, ou seja, um monte de canecas diferentes. Então você vai conseguindo ver uma variabilidade imensa de canecas. Você vai estranhando ali, você vai se espantando ali com as diferenças e você começa a atrelar conceitos com juízos, entendeu? E aí você consegue, por exemplo, depois que lhe é apontado um caso de pneumonia, entender que foi realmente uma pneumonia. Mas você ainda não está apto para raciocinar plenamente, né? Porque o raciocínio, ele é quando você já tem uma bancada de juízos extremamente grande na sua cabeça e você é capaz de chegar a uma verdade desconhecida a partir de verdades conhecidas, entendeu? Por exemplo, você consegue examinar bem um paciente, você consegue contar bem aquela história, você consegue pegar todas as verdades que existem ali. Por exemplo, num paciente com dor abdominal, ictérico, perda ponderal, né? Não em prova, quando isso é perguntado em prova, e você responde letra A, B, C ou D ou E, você está ainda no campo do conceito, né? É muito difícil você sair desse campo do conceito, né? Através de provas, né? Mas quando você está diante de um objeto real, ali na sua frente, e você consegue coletar todas as informações, né, que são possíveis ali, você consegue coletar as informações conhecidas. Então, o raciocínio é quando, a partir dessas informações reconhecíveis, você chega a uma conclusão de uma verdade não conhecida, como, por exemplo,
que esse paciente com perda ponderal, ictérico, ele possa ter um câncer de pâncreas. E aí o ponto é esse, né? Porque para um aluno um pouco mais experiente, só de eu falar aqui, perda ponderal, icterícia e idade avançada, já vem na cabeça câncer de pâncreas. Mas, na prática, isso não vem com palavras, vem com uma queixa de um paciente único, que pode trazer, por exemplo, para o seu consultório, uma queixa de um simples mal-estar, entende? Ou de uma tristeza, ou de um desconforto abdominal. E desvendar essas verdades conhecidas, que é resumir esse caso em perda ponderal, icterícia, enfim, e a idade avançada, né, que é o grande ponto central da ação bem feita de um aluno de medicina. Ele tem que ser capaz de resumir e construir aquela vinheta, aquele resumo do caso clínico ali, para poder, a partir dali, criar uma base na cabeça dele, né, feita através do juízo, né, que é um paciente real que ele viu, para um dia ele poder conseguir, né, fazer isso sozinho. Tem alguns estudos que mostram que a diferença de um médico experiente e de um médico novato na hora de construir uma história é que o médico experiente, ele sabe pescar as informações mais relevantes, entende? Então esse médico mais experiente, ele pega as informações mais relevantes. Ou seja, o médico novato e o médico experiente, ambos ouvem a mesma coisa do paciente. Só que o médico experiente, ele capta o que é mais importante. Ou seja, o médico experiente, ele capta a verdade mais importante, que vai se somar a outras verdades conhecidas para ele chegar numa verdade desconhecida, entendeu? Isso que é o raciocínio, isso só se dá com a experiência, não tem jeito. Né? Não tem outro jeito. Então, isso que é o raciocínio, de alguma maneira. Por que eu estou falando de alguma maneira? Porque a gente pode também discutir o raciocínio através da percepção imediata do objeto, que é ali a intuição, e a conclusão analítica a partir do estudo, né, que vem da avaliação dessas verdades descobertas na prática, né, que é a análise. A diferença entre a análise e a intuição, que eu posso falar no próximo podcast, se for o caso. Eu não sei se esse assunto interessa a vocês, eu dei uma guinada, né? Do nada eu estava falando de vitimismo, passei a falar de raciocínio, porque algumas pessoas vêm me perguntando, né, como desenvolver raciocínio clínico. E eu fico, sei lá, não sei também se eu devo ficar falando disso. Aí quem ouviu e está vendo no podcast ou está ouvindo aqui na live e acha que esse assunto possa ser interessante, a Angel27, a Adriane já falou que interessa muito, né? Então, sei lá, comentem lá eu vou deixar salva essa live, comentem lá que é interessante, que é para continuar, que eu continuo. Ou vocês sugiram temas também, que eu possa falar na live. Beleza? Quem gostou também, tira um print aí da tela, tá? Ou compartilha com os outros, para que o Café com Sêmen seja divulgado. Beleza? Um abraço a todos, até!